O texto científico, tem gente, é o resultado, né? O texto científico é o resultado da pesquisa científica. Então, você vai fazer uma pesquisa científica e aí os resultados encontrados e as conclusões encontradas vão ser expostos num texto, né? Que é o texto de divulgação. Pode ser uma monografia, pode ser um TCC, um artigo científico, é a forma mais comum de divulgação científica. Só que aí existem características especiais que tem que ter no texto científico que são diferentes do texto normal. Então, por exemplo, você tem coisas relacionadas à estrutura, né? Que é diferente de outros gêneros textuais, por exemplo, como reportagem, como uma carta, como um texto de marketing, a forma como você escreve no Facebook ou no Instagram, então a forma oralizada da língua. Então, assim, o texto científico ele tem características diferentes. A gente precisa conhecer essas características para que a gente não vá ferir a norma culta da língua, que é a norma exigida quando você vai escrever um artigo científico. Então, hoje a gente vai analisar como um artigo científico deve ser escrito, para que a gente possa entender como é que ele é escrito, né? Quais características ele tem, para que na hora que a gente for escrever o nosso artigo, e aí vocês vão escrever, né, comigo, pelo menos o projeto de pesquisa, não sei se a gente chega até o artigo, mas aí vocês saberem escrever de forma adequada, né, um texto científico. Então, beleza. Qualidades da língua escrita, tá? Então, falando de um texto científico, tá, gente? É o único gênero textual que eu estou me atendo agora, é o texto científico. Então, o objetivo do texto científico é transmitir ideias resultantes de trabalho ou de estudos científicos. Então, ontem eu estava lendo, né, no grande divulgador científico do planeta, o Instagram, né? Brincadeira, que é mentira. Então, assim, eu estava lendo lá no Instagram que na Austrália tem uma pesquisa com um remédio que é de uso veterinário e ele tem uma eficiência, né, contra o Covid-19. Então, eu não vi o artigo completo em inglês, né, mas foi a revista Exame que publicou e hoje eu vou tentar ter acesso a esse artigo. É um estudo preliminar, né, mas quando eu for ler esse artigo, eu vou conseguir entender, né, o que eles estão fazendo. E a forma como eles escrevem o texto, seja em português, seja em inglês, entendeu? É uma coisa bem unificada. Então, assim, é um texto seco, né? É um texto objetivo, né? Ele tenta transmitir, que não é fácil, né? Quem faz redação sabe que não é fácil transformar ideias em palavras escritas. Então, assim, ainda assim, é um texto que tenta e consegue, muitas vezes, com maestria, transmitir a ideia da pesquisa num artigo científico para que você possa ler e a pessoa do outro lado possa entender. Então, que características são essas? Né? Sim, terminando aqui, o texto científico aborda teorias e conhecimentos sobre determinado nicho. Então, esses caras lá na Austrália eles estão pesquisando sobre o uso desse medicamento veterinário no tratamento da Covid. Gente, a ciência nunca teve tanto protagonismo assim quanto está tendo agora. Né? Muitas coisas ruins vão acontecer nesse negócio, mas aí algumas outras coisas boas vão acontecer no sentido de que a ciência vai ganhar mais espaço, as pessoas vão ficar mais racionais, os governos vão entender que devem investir no bem-estar da população através de saneamento básico. Assim, muitas ideias vão se refletir. Né? A gente estava entrando numa época muito estranha, né? Onde todas as opiniões eram consideradas como ciência, e aí agora a gente vai ver, né, essa transformação. Não vai ser agora, né? Daqui a um tempo todo mundo vai entender que a ciência é muito mais criteriosa e a opinião científica é muito mais valorativa do que uma mera opinião. Então, assim, a ciência nunca esteve em tanto protagonismo como está tendo agora. E por isso, né, coincidentemente, né, vocês estão pagando a disciplina de metodologia e aí a gente está concomitantemente estudando sobre isso. Tá? Então, característica de um texto científico.
ele deve conter um discurso fluido, explicativo e de caráter formal. Então, a primeira coisa que você espera que um texto científico tenha é o encadeamento, você começa a ler o título, e aí você já encontra uma coerência, aí quando lê o resumo já encontra mais coerência, e que você vá passando dos objetos, né, dos tópicos no trabalho científico, e ele vá fluindo, né, as ideias vão se encadeando até você chegar no resultado e nas conclusões do seu trabalho. Outra coisa que é interessante é o caráter formal, né, é a formalidade com que as pessoas escrevem seus artigos científicos, tá? Então, tudo é formalizado. O que é que significa informal? Significa que você vai usar a língua culta, tá? Estou clicando aqui, tentando colocar a Charlene para... Então, o caráter formal. Então, por exemplo, minha pesquisa não pode iniciar assim. E aí, meu irmão, vem aqui para divulgar as paradas da ciência. Não pode, né, pai? Não dá. Começar um texto científico assim, eu paro de ler na mesma hora. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com as palavras coloquiais, linguagem chula, né? E a ausência de formatação. Então, um texto científico, gente, não permite esse tipo de coisa, né? Não permite que você use determinadas coisas. Não é só coloquialismo, não, sabe, gente? Tem outras coisas que não são permitidas no texto científico, que são frases feitas, frases de efeito, né? Por exemplo, você vai falar sobre o Covid-19, né? A atuação do dentista e o Covid-19. Aí você fala que, né, todo mundo, gente, vai poder escrever artigos sobre isso depois, a sua experiência, como você entendeu, como isso afetou a profissão do cirurgião dentista, como afetou a vida dos estudantes de odontologia. Todo mundo vai poder escrever alguma coisa sobre isso, até porque a gente está vivendo um momento ímpar, né? Uma coisa que não acontecia há muito tempo, então todo mundo vai poder falar. Então, o que você não pode todo mundo pode escrever sobre ciência, mas você tem que ter cuidado com as palavras. Então, assim, frase de efeito, né? Os dentistas de Campina Grande pararam suas atividades porque é melhor prevenir do que remediar. Chega, eu me tremo quando eu escuto isso assim, eu fico me tremendo. Não pode usar esse tipo de coisa. Nessas frases feitas, frase de efeito. Gente, divulgação científica se atém a outros fatos. Eu quero saber qual o percentual de dentista que parou. Ou se não, se você fez uma entrevista com um dentista em particular, um estudo de caso, eu quero saber o que ele acha, por que ele interrompeu as atividades dele. Eu não quero que você fique colocando frases de efeito, não. Né? Prevenir é melhor que remediar. Né? Então, esse tipo de coisa não pode ser posto dentro de um trabalho científico. Eu corrigi muito das redações de vocês, né? Quem ingressou através de redação, né? Vestibular agendado. E aí eu peguei muita coisa no sentido... Gente, se vocês estão escutando aqui alguma coisa, o meu vizinho está fazendo uma obra, né? Porque ele não está de quarentena. E aí, se vocês escutarem alguns barulhos, algumas coisas, é meu vizinho fazendo uma obra aqui do lado. Outra coisa que acontece no trabalho científico, que aí não pode, é generalização. E aí, generalização temporal, por exemplo. Eu não me lembro quantas, mas foram muitas redações que a pessoa botava assim. Atualmente, né? Atualmente quando? Atualmente, a Era Moderna. A Era Moderna começou de 1760 até hoje. Então, meu amigo, você precisa se localizar melhor no tempo. Então, a Era Moderna, né, ou atualmente, você não pode usar esse tipo de generalização de forma nenhuma, né, num texto científico. Né? Outros tipos de... Aí você diz, o que é que eu faço então? Então, você bota assim, nos últimos 10 anos, esse ano, em 1995, 2019, use o tempo, delimite o tempo que você está fazendo a sua pesquisa. Né? Porque atualmente não é uma delimitação de tempo. Né? É uma imprecisão. Eu não tenho como saber sobre o que você está falando, o que é exatamente você está falando. Outra coisa é generalização de pessoas. Né? Muita gente fala assim, todos sabem, caramba, todos sabem, né? É fácil de perceber, pode ser para você, mas pode ser que não seja para outra pessoa. Então, é outra coisa que tem que você ter cuidado nas generalizações assim também, tá?
Será que meus primos lá de Juazeirinho, povo lá que trabalha na agricultura, será que todo mundo sabe sobre o que você está falando, sobre o cirurgião dentista? Então, você tem que ter muito cuidado, gente, com esse tipo de generalização também. Tá? Outra coisa do texto científico, tá, gente, é que eles seguem diretrizes e normas. Caramba, aí você diz assim, mas, gente, que normas são essas? A gente tem no Brasil a ABNT, mas tem várias outras. Né? Tem o I3E, tem Vancouver, tem Psychology American Association, que é um outro tipo de formatação de trabalho científico. E aí, por que a gente segue norma? É muito simples, tá, gente? Quando você vai escrever alguma coisa para alguém, se você vai escrever uma carta, não tem problema, você bota a letra que você quiser, de forma, cursiva, você cola adesivo, bota florzinha, faz desenho na sua carta, porque o texto de carta permite essa flexibilização de você escrever como você quiser, tá? Mas aí, quando, gente, a gente vai escrever formalizado, e essa formalização tem como base uma norma, no nosso caso a BNT, a gente precisa seguir essas regras. E o que são essas regras? O tamanho da fonte é definido, o tipo de letra é definido, só podem 2 tipos ou um ou outro. Então, os espaçamentos entre as palavras, as linhas, é um. Então, gente, a gente tem que obedecer uma formatação e uma formalização. Para quê? Para que, lembre-se, divulgação científica pressupõe que você fez um trabalho, pesquisou e quer que o maior número de pessoas leiam aquilo que você fez. Então, você precisa fazer essa divulgação científica. E para que esse texto tenha o maior número de leitores possíveis, você tem que adequar as normas para que todo mundo que faça a leitura desse seu trabalho, ele procure aqueles elementos que ele precisa encontrar. Por exemplo, um título, subtítulos, se for o caso, um resumo, introdução, referencial teórico, né, resultados, discussão e referencial bibliográfico. Então, você precisa montar essa estrutura e deixar ela disponível para o leitor, porque vai ser muito mais fácil de se localizar, vai ser muito mais fácil ele entender, ele procurar os elementos que são conhecidos por todas as pessoas que produzem ciência, né, que produzem artigos e produzem divulgação científica no formato da BNT. Tá? Então, assim, é importante, né, que a gente faça isso. Aí você diz logo agora, eita, desestimulei. Vou ter que aprender as normas da BNT? Não, papai, na disciplina de Enio não precisa. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos aprender algumas coisas básicas da norma, mas a gente vai utilizar um software, tá, gente? Por que a gente vai utilizar um software? Porque tem software que faz um trabalho bem pesado para a gente. Então, a gente vai utilizar ou o More ou o Mendeley. Eu prefiro o Mendeley, que é mais fácil de utilizar, porque aí a gente pega o nosso referencial bibliográfico, ou seja, as coisas que a gente está lendo em formato de livro, de artigo, insere nesse software e ele abstrai. A gente não precisa saber a norma. Como é que eu cito um autor, como é que eu cito 2 autores, como é que eu cito uma revista, como é que eu cito um livro, como é que eu cito um artigo. Então, assim, tudo isso o software faz para a gente. Lógico que a gente vai conhecer, né, como fazer cada coisa dessa, mas assim, a gente vai deixar o trabalho pesado para a ferramenta fazer. Não tem sentido eu ter uma ferramenta que faz isso para mim e eu simplesmente dar as costas e recusar. Não, porque eu quero fazer do jeito tradicional. Então, pronto, quando você for comer um cuscuz, você não compra no supermercado. Você compra o milho, você vai cozinhar. Aí depois você vai moer o milho, aí depois você vai pegar aquele subproduto da moagem do milho, e aí você vai fazer o seu cuscuz. Tá? Então, assim, não tem porquê. Lógico que tem pessoas que fazem isso, que é tradicional e tal, lógico, tudo bem, mas é uma exceção à regra. A pessoa vai no supermercado e compra o negócio já pronto, só faz molhar, botar sal, bota lá no fogo e pronto, tá pronto. Então, assim, se você tem essa facilidade, eu não vejo por que não utilizar. Entendeu? Não diminui, não melhora ou não piora. O que eu preciso que vocês entendam é como é que eu escrevo uma introdução? Como é que eu escolho o meu tema de trabalho e pesquisa? Né? Como é que eu escrevo uma justificativa de um trabalho de pesquisa? Isso é infinitamente mais importante do que você fazer um decoreba da norma da BNT. Tá? Vamos para frente?
Ok. Padronização, né, do texto científico abrange a estrutura, que é, como eu falei para vocês, né, introdução, referencial teórico, resultados, conclusão. Então, essa estrutura tem uma variação dela, a gente pode fazer, mas é basicamente o que as pessoas procuram dentro do trabalho, né? Eles sabem que tem um título, o título tem certas características, subtítulos, se for o caso, aí tem um resumo, aí vem a introdução. Então, assim, as pessoas sabem isso. Outra coisa que quem está lendo o teu artigo se preocupa, citações. Você tem que, por exemplo, quando você começa a ler sobre um determinado assunto, vamos dizer que você vai ler sobre o índice de contaminação, né, de pacientes no consultório odontológico. Quais são as contaminações mais comuns? Então, você vai falar sobre esse assunto. Então, quando você começar a ler sobre isso, você vai ver em livro, você vai ver em revista, você vai ver muito artigo científico, a gente vai aprender a como pesquisar isso nos lugares certos, tá, gente? Pesquisa científica não se faz no Google somente, pode se fazer no Google, mas se faz em outros lugares bem mais específicos, né, do que o Google. E aí a gente começa a ler esse monte de coisa, a gente tem essas ideias assim girando nas cabeças, gravitando assim nas cabeças. E aí a gente precisa escrever isso, a gente precisa formalizar nossas ideias. E por vezes, intencionalmente ou não intencionalmente, né, você começa a escrever ideias no seu trabalho que não são suas, coisas que você leu no artigo. Então, para que você não cometa o crime, né, de plágio, né, apropriação indevida de pesquisa científica de outras pessoas, você precisa citar essas pessoas dentro do seu trabalho. Então, você vai falar assim, nos últimos 10 anos, no Brasil, o maior índice de contaminação foi por bactéria X. Aí, se você coloca isso no seu trabalho, olha o problema onde vai acontecer. Tá? Se você coloca isso no seu trabalho e você vai apresentar e tem essa informação, mas você não citou a fonte, eu, por exemplo, quando eu vou avaliar trabalho científico, eu digo, filho, essa informação aqui veio de onde? Você fez essa pesquisa? Você usou que teste? Você usou lâmina? Você fez pesquisa? Você usou formulário? Você fez como? Não, eu peguei de um autor que foi fulano. Eu disse, sim, então tem que citar ele aqui. Porque o que acontece é que se você usar uma informação dessa, aparentemente ela não diz nada, né? 28% das contaminações foi por isso. Mas isso pressupõe que houve uma pesquisa para chegar nesse número. Então, quando você se apropria desse tipo de conhecimento e você não cita a fonte original, entendeu? Fica feio para você, porque o cara sabe que você não realizou aquela pesquisa. Você está tratando das principais contaminações que houveram. Quando você chega com informação dessa, ou ela foi produzida por você, e se não foi produzida por você, você tem que citar onde você leu essa produção. Conectada à citação, tem a referência. Então, a referência eu acabei de citar, né? Vou usar o nome de vocês aqui, Stephanie França. Pronto, eu acabei de citar França 2019. Então, França foi um trabalho de Stephanie França, que ela fez uma pesquisa nos consultórios em Campina Grande e descobriu qual era o tipo de contaminação mais comum. Então, eu estou fazendo um trabalho similar ao dela, então eu vou citar a França, né? Segundo França, 2019, foi o ano que ela fez o artigo dela, né? Tal informação. Então, eu sei que, se eu precisar entender essa informação mais a fundo, eu sei que eu tenho que ir lá no trabalho de França. E aí, para eu saber qual trabalho especificamente França escreveu que tem nessa informação, aí eu tenho que inserir a referência lá. No final do trabalho, se eu citei França dentro do meu trabalho em qualquer lugar, França tem que aparecer lá embaixo, ou seja, a obra que França escreveu tem que estar no final desse trabalho, porque eu estou lendo lá e eu vi que é uma informação muito importante, eu queria ter acesso a mais dados dessa pesquisa em particular. Aí eu vou lá, acho o trabalho de França, PDF, deve estar disponível na internet, e eu vou e leio, ok? Formatação. Então, voltamos àquele ponto, né? Vamos supor, né? Pâmela gosta de fonte 12, Lucas de 14, Lorena fonte 16, né? Rayana gosta de fonte cursiva, Stephanie gosta de fonte Roma, e cada um tem sua preferência de visualização de a parte digital dentro do seu trabalho. Mas não pode, tá? Infelizmente, por mais que você queira,
você pode mandar essa despadronização para outras pessoas, escrever de qualquer jeito para outras pessoas. Mas no trabalho científico, você tem que obedecer à padronização. E, geralmente, a padronização é fonte 12, Arial ou Times, né? Espaçamento entre as linhas 1,5, né? Margem direita 3, margem esquerda 3. Né? Então, assim, você tem que obedecer essa padronização de formatação, tá? Se eu for inserir uma figura, como é que eu indico ela, como é que eu faço a inserção, não é para botar a figura de todo jeito. Muito aluno pega as figuras e bota lá em anexo, aí fica uma bagunça. Então, assim, tem que seguir uma padronização e tem que entender que para cada coisa que se insere dentro do trabalho científico, tem uma norma dizendo como você tem que fazer aqui, tá? A gente vai aprender isso mais na frente. Não se preocupe com isso agora, não, nesse momento. Então, coisas da linguagem escrita, tá? Características da linguagem escrita. Aí a gente tem monossemia. Então, monossemia não permite mais de uma interpretação. Então, quando eu escrevo um trabalho científico, né, eu coloco ideias lá e quando as pessoas leiam, por exemplo, Lorena tem que entender a mesma coisa que Lucas entendeu, que Pamela entendeu, que Rayana entendeu, que Stephanie escreveu. Então, se eu escrevo de forma tal que os meus leitores começam a fazer interpretações diferentes do que está escrito, significa que não está bem escrito. Então, eu preciso escrever meu texto de forma seca, crua, né? Mas que não permita mais de uma interpretação. As pessoas têm que entender a mesma coisa. Todo mundo tem que entender a mesma coisa. Então, aí tem outra característica, que é a coesão, né? Quem veio do ensino médio há pouco tempo se deparou com isso nos estudos de redação. Então, é a estruturação linguística do texto, né? A acentuação, a grafia correta, né? É o uso correto entre os termos. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Você imaginou, você manda um trabalho científico, certo? Teve um evento científico em João Pessoa, não sei se o pessoal foi, mas recentemente teve um na Universidade de Poesp, né, de odontologia. Então, se vocês forem para um evento dessa natureza, ou em Recife, ou em São Paulo, grandes congressos da área da odontologia, tem muitos, né? Não são baratos, mas tem bastante. Você não vai querer chegar lá, apresentar um trabalho científico, seja na modalidade de iniciação científica, né, um banner, uma coisa, com termos errados, com palavras com grafia equivocada. Gente, eu falo para vocês, talvez escrevendo com seu amigo, né, no Instagram, no WhatsApp, ninguém ligue para isso, mas num trabalho científico é inadmissível, né, que você produza um trabalho científico com erro. Porque o que é que acontece? Quando o cara que está lendo, de repente ele nem é aprovado porque tinha erro em português, mas se a ideia for boa e ele for aprovado, depois que ele for publicado, ele fica com aquele erro de português, você não pode mais mudar. Então fica horrível, né, para a tua carreira. O cara vai ler um artigo científico teu, tem palavras escritas erradas, tem um monte de coisa lá, tem um monte de problema no texto. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem o corretor ortográfico do Word, você pode pedir para o pessoal de letras, né, alunos de letras, professores de letras, aí os caras cobram uma taxa, assim, entre R$1 e R$10 por página corrigida. Então, se você vai mandar para um congresso importante, pô, vale a pena pagar R$5, R$6. Por exemplo, um trabalho científico médio, 12 páginas, 15 páginas, sem brincadeira nenhuma, gente, vale a pena para o nosso trabalho ficar bem feito, a gente vai mandar para um lugar, um trabalho de alta patente, então assim, pô, vale a pena mandar alguém corrigir, né? Às vezes vai encontrar um erro que você não viu, uma interpretação que é mal feita, né? Então vale a pena, não é vergonha para ninguém. Eu já fiz correção, né, com pessoas, já mandei para as pessoas corrigirem. Então assim, não é vergonha para ninguém. Você não precisa saber de tudo não, mas você tem que fazer o mínimo. Você tem que deixar assim para você sem erro nenhum, para o corretor ortográfico sem erro nenhum. Mas ainda assim, se você puder mandar para uma pessoa, se você for publicar num congresso importante, para uma pessoa fazer uma revisão, é muito melhor. O bicho está avisando que minha reunião vai cair, tá? Caindo, eu entro de novo, tá? Coesão ainda, né? O uso correto da língua, né? Cadeamento lógico dos termos, conexão entre as palavras. Então, tudo isso conta, né? Na hora da produção do texto.
que é muito importante. Parece brincadeira, assim, é uma coisa chata na área de português, né? Eu não sou professor de português, mas, assim, a língua portuguesa, ela não pertence a quem estuda português e faz letras ou faz direito, não. A língua portuguesa é um conhecimento que deve ser apropriado por todos. É a sua língua materna, né? Eu vejo muita gente com essa desculpa, dizer assim, não, eu sou da área de saúde, não preciso escrever bem, não. Muito pelo contrário. As pessoas que melhor escrevem, né, são as pessoas da área de saúde. São os trabalhos com mais primor que eu corrijo, são os trabalhos da área de saúde. Os piores são o pessoal da área de tecnologia, que eles têm a desculpa esfarrapada, dizer, meu irmão, eu sou de tecnologia, eu não entendo essas paradas de português, não. E aí é o fim da picada para mim. Eu sou da área de tecnologia, mas é o fim da picada, entendeu? Aí você renega a sua língua materna, você diz que não precisa aprender, não precisa usar os termos certos da tua língua materna. Não faz sentido para mim, tá? Coerência, tá? Então, assim, é a harmonia da mensagem que você está tentando passar aí na sua mensagem, né? Garante ideias conexas e com sentido. Então, por vezes a gente começa a pesquisar e a gente começa a encontrar muitas ideias, elas vão sendo colocadas dentro do seu trabalho, e muitas vezes o que acontece é que você não consegue fazer um encadeamento, né? Você não consegue harmonizar o que você está dizendo com a próxima ideia que você vai em seguida. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, você tem que ler muito o seu trabalho, você tem que pedir para outras pessoas lerem o seu trabalho, para elas dizer o que estão encontrando, né? Então, você precisa harmonizar a ideia que você quer passar com o que está dentro do seu texto. Porque, às vezes, a ideia é brilhante, né? É muito boa, mas você simplesmente não consegue textualizar aquilo ali. Aí você diz, meu irmão, não, tá fora isso. Eu não vou conseguir, não, isso não, tá? Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu vou dizer para vocês como que eu fiz, como que eu consegui, como que eu consigo escrever assim. Imitando, gente. Quando eu comecei a faculdade e eu me interessei por alguns assuntos, aí eu peguei um monte de artigos sobre aquele assunto particular e eu comecei a ler. E uma coisa que foi acontecendo, eu comecei a entender como é que os caras conectam um parágrafo no outro, que tipo de palavra ele usa, que termos ele usa. E na hora que eu comecei a escrever, eu comecei a imitar. Então, eu comecei imitando. Então, assim, gente, não precisa ir para o curso de português. Você não precisa ir nesse lugar. Você simplesmente faz o quê? Você começa a ler artigo científico daquele assunto que você quer escrever e você começa a pegar o jeito, né? Começa a ler bons artigos científicos sobre aquilo e você começa a pegar o jeito. E daqui a pouco você está escrevendo, tá? Sem precisar frequentar a aula de português. Mas leitura é muito importante. E aí, a leitura é boa para fazer fluência das suas ideias, né? Você vai fluir as ideias e você vai entender como é que os grandes pesquisadores estão escrevendo. Então, como é o jeito deles, como é a forma. E aí você consegue. Então, a gente chega na coerência, né? É a não contradição das ideias, né? É a interligação lógica e compreensiva do teu texto. Então, isso é muito importante, tá, gente? Tem gente que, às vezes, na introdução diz uma coisa e no resultado tem outra. E isso geralmente acontece quando você começa a escrever seu trabalho de trás para frente. Ou seja, você começa pelo título, resumo, introdução, referencial teórico, quando, na verdade, você devia começar pelo resultado, né? Conclusão, introdução, referencial teórico. Então, gente, a forma da escrita científica não é linear, como a gente acha. Eu acho que o cara começou, né? Título, resumo, introdução, referencial. Não funciona assim, tá? Tem gente que tenta escrever assim, e aí muitas vezes o cara tem que reescrever o seu trabalho, porque ele falou na introdução de uma coisa que quando ele chegou no resultado não era. Então, a melhor coisa que você tem que fazer primeiro é buscar os resultados, fazer os resultados acontecerem, concluir aquilo que você encontrou, e a partir daí você constrói todo o arcabouço de conhecimento que você precisa em cima do resultado. E aí você vai escrever ele bem amarradinho. Quando o cara lê a introdução, ele vai encontrar uma correlação nos resultados, né, e na conclusão. Porque senão pode ficar desencontrado essas ideias, tá? Unidade. Né? Já deve estar acabando, tá, gente? A reunião eu reabro para a gente finalizar. Qualidades da linguagem escrita, unidade. Então, é a qualidade do texto que visa um único objetivo. Então,
evita dispersão, não foge ao propósito. Então, se você tem um propósito de investigar que tipo de contaminantes, né, é mais comum na cidade de Campina Grande, qual tipo de contaminação que o paciente sofre na cidade de Campina Grande, cara, você só tem que falar sobre isso. E só tem que falar da cidade de Campina Grande. Não, mas eu encontrei um trabalho sobre isso na cidade de São Paulo. Ótimo, você pode até fazer uma referência, né, dizendo assim, lá em São Paulo, né, assim, ou se não assim, em outros estados, a pesquisa de fulano sugere que a contaminação é essa. Ou você pode, assim, de acordo com fulano de tal, o meu trabalho encontrou o mesmo resultado. Né? O meu não, né? O presente trabalho encontrou um resultado similar. Você não pode fugir para o estado de São Paulo para falar sobre como foi a contaminação lá no estado de São Paulo. Você está falando da contaminação em Campina Grande, estado da Paraíba. Então, assim, não fuja, né? Não faça dispersão do teu objetivo, porque senão o trabalho fica difícil de compreensão e ele fica maçante. Você está começando a ler, você lê o título achando que ia descobrir uma coisa de Campina Grande e agora você está lendo como foi a contaminação lá no estado de São Paulo. Então, assim, você tem que ter cuidado para isso não acontecer dentro do teu trabalho. Então, formas da linguagem escrita, a gente usa o texto argumentativo dissertativo, né, em que todas as ideias que a gente propõe, elas têm que ter um argumento, né, tudo que a gente escrever tem que ter uma discussão baseada em argumentos. Então, assim, não dá para escrever, né, sem ter um embasamento. Então, tudo que você vai propor, todas as informações que você vai inserir dentro do teu trabalho, ou elas foram encontradas por você na pesquisa, ou elas se referem a uma pesquisa que outra pessoa realizou e você tem os dados disso, tá? Então, você não pode escrever de todo jeito. Você não pode dar opinião. Mas, eu não posso dar minha opinião. Ontem a aluna me perguntou isso. Mas é o meu trabalho, eu não posso dar a minha opinião. Olha só, e a resposta está aqui. A exposição de ponto de vista baseada em argumento lógico. Então, significa que você pode dar a tua opinião, mas a tua opinião tem que ser baseada na descoberta que você fez na sua pesquisa. Então, na verdade, não é teu ponto de vista, né? Não é tua opinião, é o resultado que você encontrou da tua pesquisa. Então, você vai fornecer, né, aquele resultado que é um ponto de vista seu, mas não é a tua opinião, porque ele é baseado em argumentos que a dissertação, né, a exposição do ponto de vista baseada em argumento lógico. Então, assim, não é que você não possa botar a sua opinião, mas a sua opinião tem que estar alinhada com as descobertas que você fez. Eu não posso simplesmente dar a minha opinião, né? Não é assim que funciona. Eu vou dar a minha opinião baseada nos argumentos e nas descobertas que eu realizei. Estabelece causa e efeito. E aí uma coisa importante é que se você for pesquisar sobre contaminação, né, em consultório odontológico, o que você acha que causa a contaminação? É o procedimento, né, do cirurgião dentista? É o procedimento dele? É a forma como ele não higieniza o seu material, ele não usa autoclave, ele não usa um formato de higienização correto, né? Tem mofo no consultório dele, ele não usa máscara, né? O paciente não usa máscara, assim, a gente quer saber, tudo bem, você encontrou 26%, mas e as causas disso, né? Então a gente precisa saber. É outra coisa que você tem que ter ciência de que você precisa explicar as coisas no teu trabalho, senão o trabalho fica pela metade. Olha só, você pesquisou um monte de coisa, e aí você não conseguiu descobrir por que tem essa contaminação, né? Fica meio incompleto com a pesquisa. Então, é interessante que a gente consiga, nem sempre é possível, vale lembrar, mas a gente consiga dar causa e efeito. Causa e efeito. O que é que causa isso? E aí não basta explicar, né? É necessário explicar com argumentos. Então, você não pode dizer assim que eu acho, olha só como começa errado essa frase. Eu acho que a contaminação excessiva acontece o desleixo do cirurgião dentista. Caramba, eu entro em coma se eu ler isso no trabalho. Na verdade, você não pode achar nada, né? Você pode dizer assim, as evidências apontam para que os procedimentos adotados pelo cirurgião dentista, né, tais como, aí você vai explicar, né, são provavelmente a causa disso aqui.
né? Então, você tem que usar os argumentos corretos para explicar aquilo que você colocou. A sua opinião, por si só, ela não é um argumento científico. Então, artigo científico não é de opinião. Você quer dar a sua opinião? Escreva no blog, escreva no jornal da sua cidade, numa revista, né? Tem outros lugares. Então, aqui é um exemplo de texto dissertativo, né? Vocês podem ler depois aí, vocês têm meu slide compartilhado, tá? Não vou perder tempo lendo isso aqui, vocês dêem uma lida para você ver como as ideias são explicadas, como tudo tem uma noção, né? Para que você possa escrever aquilo que você está escrevendo. E aí finalizou, né? Tem algum material complementar para vocês aí? Aproveita a Semana Santa, né? Que vai ter um feriadozinho aí. Aí tem uns filmes bem interessantes sobre a linguagem, né? A língua, que é, por exemplo, esse daí, A Chegada.